Aproveitando, vamos começar nosso bate-papo de domingo e aproveitando que tivemos uma semana do último bate-papo e lembro que a gente tinha para rever, né? O que foi mesmo, Cris? A Cris até que começou com o assunto, falamos de comunicação, a Sassá até deu uma dica de observar a questão dos valores. Saímos com uma palavra que a Bru até colocou, super bem colocado, sobre sutilezas. Então, nós saímos até com uma anotação de perceber melhor essas sutilezas no dia a dia, né? Isso é Verdade. um dos pontos, até para que a gente conseguisse se comunicar de uma forma mais fluida, né? Principalmente com pessoas que estão, de repente, têm um comportamental muito diferente da gente. Alguém tem algo para colocar daquele que foi observado essa semana? Alguém utilizou a sutileza, treinou essa sutileza no dia a dia, que podia ser uma sutileza, por exemplo, na hora de pegar algo, pegar de uma forma sem fazer ruído, na hora de sentar, sentar sem fazer ruído, na verdade, é colocar atenção em algo e fazer aquilo da forma mais sutil possível, né? É interessante quando a gente coloca essas ações, né, que são pequenas ações no dia a dia para que a gente execute e para a gente até trazer isso como um insumo para a gente conversar aqui e atuar com isso. Às vezes colocar lembretes funciona bem. Então, por exemplo, a gente fez um bate-papo, surgiu algum ponto, bota um lembretezinho diário, por exemplo, naquela semana, para que você trabalhe aquele assunto que foi discutido. E foi tão interessante a forma que a Bru colocou, da questão das sutilezas, e é um assunto que realmente a gente tem que trabalhar o tempo todo. A gente deveria ter um alerta sempre, né? Para que a gente sempre lembre de como ser mais sutil, né? Porque é um ponto realmente que vai trazer percepções diferenciadas para o dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente fala, acha que a gente está se expressando da melhor forma, tal, mas a gente pode botar uma atenção maior, ser mais sutil na forma de falar, ser mais sutil na forma de se expressar. Ontem eu estava com um amigo e ele fez a gente comentando justamente sobre isso, né? Assim, quantas vezes a gente peca em fazer comentários, né? Vou fazer um comentário aqui. Ele por muito tempo, ele é amigo, ele foi amigo de um cara, né? Cresceu com um cara e eles eram meio que os pegadores, assim, sabe, de mulher, tal, aquela coisa, né? E aí recentemente, de uns anos para cá, o cara surgiu com um homem. Só que quando ele foi apresentar o namorado dele, o amigo não sabia. E quando ele foi falar, ele ficava assim, não, sério? Tipo assim, qual foi o termo que ele usou? Quando que isso aconteceu? Olha só. E ele me contando, ele assim, Patrícia, muito surreal, porque olha a falta de senso, né? Porque ele falou, eu só piorava. Eu ia falando, eu só piorava. Mas por quê? Claro que ele ama o amigo e ele quer que o amigo seja feliz da forma que o amigo escolher, que nós não temos nada a ver com isso, né? Mas às vezes não colocar o olhar, assim, ter a comunicação da impulsividade faz com que a gente se torne seres mais rudes ou menos, né, rudes, né? Nesse caso até foi rude, porque foi uma recriminação, né? Mas o quanto a gente se expressa de forma, às vezes, não só verbal, mas corporal, de forma sem tanta consciência ou sem tanta sutileza, né? Porque às vezes a gente cobra do outro, mas o outro, olha como o outro reagiu, mas e como eu reajo, né? Ou como eu ajo? Ou como eu me expresso? Será que a forma que você toca alguém
é uma forma realmente carinhosa? Será que a forma que você se toca realmente é sutil? Será que o teu toque, sabe? Será que a tua percepção de si mesma é sutil? Ou é agressiva? Ou é mais rude? Ou é menos sensorial e mais de cobrança, né? Esse olhar para nós, lembra que a gente está dentro de um ciclo existencial onde a gente lida com os seres humanos, que somos nós conosco, como seres humanos, nós com os seres da natureza, né? Então, nós lidamos com os vírus, bactérias, enfim, tudo. Essa forma de lidar com o universo, né? Com chuva, sol, tudo isso que a gente vive, e conosco mesmo, é o nosso grande desafio como ser humano, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com esse ciclo existencial que nós estamos presos, né? Desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Então, quanto mais você aprende a lidar com todos esses elementos, mais fácil fica a sua existência. Só que nesse caso eu estou chamando a atenção para nós, né? Eu acho que um processo de autoconhecimento ele tem que colocar o pilar principal, que é você, porque se você não consegue ter esse olhar para si mesmo, eu acho que é muito rude com você, né? Você sempre tem um olhar para o outro, mas e esse olhar para si mesmo, né? A gente sempre, o outro, a forma que o outro, e nós conosco mesmo, né? É interessante a gente perceber se. E como é que eu vou saber? Com os feedbacks, né? Então, esse amigo falou assim: na hora eu ia piorando e a cara da pessoa que estava ao lado, você vai sentindo, né, o feedback daquelas pessoas que estão ali, né? Como é que a pessoa reage, se a pessoa está querendo continuar, por exemplo, você fica falando, você encontra alguém e fica falando. Daqui a pouco você vê que a pessoa começa a olhar para o lado, começa a não interagir com você. Será que aquela pessoa realmente está interessada naquilo que você fala, né? O problema é seu, dele? Não é o caso, né? O caso é o seguinte: será que a gente consegue colocar esse olhar na comunicação, independente de ser oral, ser física, comunicação não verbal? O quanto a gente coloca de consciência nisso tudo, né? Esse olhar para a gente. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente conversa aqui, é importante a gente botar pequenas ações para que a gente comece a mensurar isso, né? Então, como é que eu sei que eu vou, ou que eu estou a melhorar? A melhorar, ó, bem português. Como é que eu sei que eu estou melhorando na situação? Quando eu boto ações e começo a dar check, né? Então, sei, por exemplo, a Cris trouxe a situação dela passada, então sei que aconteceu isso, tenho que me colocar à prova de novo, me colocar à prova conscientemente, de preferência, com mais consciência, com mais sutileza, e deixa eu ver como é que as reações estão em relação às pessoas, né? O caso da Cris, depois a gente conversou melhor, eu entendi o que era, a gente trocou umas ideias de como poderia melhorar isso. E eu acho que é sempre legal quando a gente troca ideias também, colocar opiniões diferentes, né? Mas eu acho que é muito válido isso. Alguém tem algum ponto para colocar em relação a esses pontos que foram levantados? Dentro da escola, a gente tem a gente trabalha com isso, né? Algumas ações que a gente pode colocar no dia, algumas palestras, em alguns encontros, workshops, a gente fala muito sobre essas ações, né? Essas pequenas ações no dia a dia, até para mudança de hábito. Lembra que. Alguém quer falar? Vocês estão tão caladinhos. Lembrando que tudo que a gente. Fala, Cris. Durante a semana,
Eu observei sim. Eu lembro de uma questão que a Bru colocou e que eu acho super legal também, que eu já ouvi em outros momentos, é comparar, observar como o gato. Até coloquei no dia no Instagram, né? A questão do gato. E eu moro sozinha, então eu retomei uma coisa de observar o quanto de barulho eu estou fazendo. Ah, se eu empurrei a porta e a porta bateu, opa, peraí, é porque isso comigo está reverberando lá fora também. Então, eu passei a semana observando se eu estava pisando muito forte, fazendo barulho que em mim, por eu estar com a atenção mais voltada para isso, eu observava o barulho muito rápido. Opa, peraí, deixa eu ajustar isso aqui, ser mais sutil. E aí isso vai reverberando em outros pontos. É, é impressionante como uma questão assim que parece boba, mas que reverbera na relação com as pessoas. Eu tive outros contatos com outras pessoas e o que eu estava fazendo em casa me eu entendo que me ajudou a perceber e a sutileza daquele momento. E foi bem interessante. Durante a semana toda eu fiz e eu tenho feito isso aqui. Bem legal, bem legal. E é isso, pra gente prestar mais atenção, né? A gente está tão distraído com tantas coisas, a gente precisa botar consciência. O ideal é que tivéssemos consciência em várias coisas o tempo todo, mas nem sempre temos. Então, para que você comece a colocar esse olhar, você tem que botar uma ação. Então, bote pequenas ações, foi o que a Cris falou. Às vezes, uma ação pequena começa a reverberar em outras coisas, né? Então, você começa a prestar atenção se você faz barulho ou não ao andar. Você começa a prestar atenção se ao comer alguém está escutando. É mais nesse sentido, assim, que uma ação sua começa a reverberar outras coisas, né? Às vezes parece pequenas, mas você começa a botar o olhar totalmente diferenciado para aquela situação. Essa do essa da sutileza, eu sugiro vocês insistirem um pouco nela, porque realmente é algo muito legal. Você pode botar para uma determinada situação e depois você vai vendo que isso vai reverberando para outras. Tipo, toda vez, sei lá, algo que vocês façam constantemente, tá? Né? Fechar uma porta. Então, vou botar atenção sempre ao fechar uma porta, né? Ou algo que vocês façam sempre para que você consiga começar a ter essa atenção maior nessa situação, porque vai ser uma coisa que repete. Ao falar com alguém, você grita, você para chamar alguém, você grita ou você vai ao lado e chama a pessoa. Isso são coisas que parecem bobas, mas que vai mudando, né? O fato de você diminuir os ruídos muda muita coisa, porque as pessoas muito ruidosas começam a te incomodar, né? Então, fica sozinha num lugar sem barulho e começa a ter um som, né? Aquele som ele começa a te incomodar. Claro, você pode fazer abstração lá dos sentidos e tentar ignorar aquele som, mas como esse som não existia, a partir do momento que ele entra, ele começa a te incomodar, porque ele é algo que não estava ali pertencente àquele cenário. Então, é muito importante que a gente crie pequenas ações de treino, seja para tudo, né? Como eu estou trazendo aqui, como foi falado da sutileza semana passada, insistir um pouco nesse aspecto de treino mesmo, né? Então, a prática, faça a prática com menos ruído, né? Com menos ajustes. Então, você está fazendo a prática, tenta mexer menos, tenta não ter ruído nenhum, ou vou sentar à mesa. Ao invés de arrastar a cadeira, levanta, bote a cadeira no lugar. Isso é muito interessante. Eu não sei se vocês prestam atenção. Isso me chama muito atenção. Você está no restaurante, as pessoas estão lá e ela vem e empurra a cadeira.
né? Aí você chega lá e você vem e tenta não fazer nenhum ruído para colocar a cadeira no lugar. Então, são coisas que, com o tempo, vai te chamando muito atenção. Isso não quer dizer que você tem que chamar a atenção do outro, né? Que uma das vezes que a gente teve no bate-papo, a gente falou sobre isso. Isso quer dizer que a gente começa a atuar de uma forma que o outro, daqui a pouco, percebe. Se for alguma coisa que dê para falar algo, mas lembra que o intuito não é chamar a atenção do outro, e sim ser exemplo para o outro, né? Mas é importante a gente, de novo, colocar essas ações no dia a dia, né? Para que a gente comece a dar um checklist ali, poxa, treinei isso. E assim, vai ser pro resto da vida, porque isso que a gente está falando aqui, eu e a Cris, a gente, pelo menos eu falo da Cris, que é a pessoa que eu acompanho de perto. A gente faz várias ações para dar check. Mesmo assim, a gente volta tudo de novo. Daqui a pouco a gente volta tudo de novo e tá fazendo check, só que tá fazendo check de outra forma. Teu nível de consciência começa a ser outro. Mas para isso você tem que ter feito o anterior. E aquilo você tem que avaliar sobre aquilo, né? O que eu avalio sobre tudo isso? Porque se a gente o tempo todo está passando coisas na vida, se a gente passa por essas situações, a gente não avalia, não coloca tanta consciência, lembra que tudo se repete, né? Eu lembro um dia que o Danilo participou de um bate-papo e ele falou sobre isso, né? Do quanto as coisas se repetem na nossa vida, porque são comportamentos que vão gerando condicionamentos. Tudo que a gente vivencia, se você não assimila, aquilo de alguma forma vai voltar em algum momento. Então, o ideal é que todas essas questões que a gente vivencie, que são questões que de repente têm algum impacto comportamental, a gente pudesse entendêlo, absorvê-lo e trabalhar essa consciência para que aquilo, de alguma forma, quando acontecer de novo, reverberasse de forma diferente, né? Vou dar uma situação bem simples, mas só para a gente parar e pensar. Mulheres, aproveitando que nós estamos aqui, nós temos nosso ciclo menstrual todo mês. Então, a gente, na primeira vez que acontece isso, aquilo, o impacto é né? A pessoa não sabe lidar com aquilo, vai aprender a lidar, o que eu preciso usar para poder passar por aquele ciclo. Não é algo que a mãe, a tia vai passando de geração em geração. Então, assim, imagina, o que nós estamos fazendo? São condicionamentos que já existem, formas de agir que já existe, que você passa para outras gerações. Só que pode ser que a forma que ela passe pode não ser a mais adequada, né? Pode ser adequada, mas pode não ser a mais adequada. Então, você vai buscando conhecer. Daqui a pouco você vai, eu quero usar pílula, eu não quero usar pílula, eu quero usar DIU. Então, assim, você vai buscando alternativas e buscando aquilo que se adequa mais a você. E deve ser isso pra gente o tempo todo, né? Eu fiz uma analogia só pra gente, como nós somos aqui as mulheres, só pra gente fazer essa analogia para uma coisa muito física. E isso tudo vai gerando condicionamento. E às vezes você fica num condicionamento até muitos anos, podendo ter mudado esse condicionamento lá atrás. Você vem repetindo padrões, né? Poxa, todo mês eu tenho que fazer isso. Por que você tem que fazer isso? Será que não tem outra forma? Por que você não abriu o canalzinho da consciência para aquele assunto e foi buscar conhecimento sobre aquele assunto, né? Por exemplo, a alimentação. Você, para trabalhar a alimentação, para ver aquilo que é melhor para você, você tem que fazer isso. Pelo menos eu fiz isso, né? Você busca um tipo de nutricionista, você vai atrás de um tipo de médico, você estuda sobre um tipo de alimentação, você começa a buscar conhecimentos, ou seja, você bota consciência. Ninguém vai fazer isso por você, né? Ninguém vai chegar e te falar o que é melhor para você, porque o que é melhor para a Cris não é melhor para mim, não é melhor para você. Então, o nível de conhecimento é esse. Você bota consciência naquilo que você quer atuar, ou em determinadas situações, por exemplo, sutileza, que a gente vai ter que trabalhar o resto da vida, e a gente vai escrevendo, criando feedbacks de coisas que a gente vivencia, até para poder a gente evoluir nisso, né? E poder trocar aqui também, que é muito legal essas trocas, né? As trocas são enriquecedoras, assim. Enriquecem muito nosso
nossa vida, né? Porque eu acho que cada um tem vidas diferentes, fases, idade diferente, contexto profissional diferente, então eu acho que é sempre muito enriquecedor. Então, estava falando sobre... Você, você falando, eu lembrei de outro episódio, e isso tem tudo a ver com a questão da sutileza, que acaba linkando com a semana passada, né? Foi um momento diferente que eu venho trabalhando e voltei a treinar a questão do não fazer ruído e tudo mais. Mas nós, eu, você e a Julieta, já vivemos uma experiência comigo. Por que eu estou comentando isso? Porque a experiência que eu vivi recentemente, com esse ajuste da sutileza, voltar a atenção para a sutileza, eu percebo que isso é um exercício, como você falou, que isso não acaba, e que vai refinando. É como se, à medida que eu vou vivendo, experimentando isso, eu vou me tornando mais polida, vou dizer assim, não sei se é a melhor palavra, mas refinando, vou ajustando comportamentos. Teve um episódio, vou compartilhar com vocês, nós fomos a um evento em São Paulo, e isso foi bem engraçado, porque só foi engraçado depois para mim, porque eu estava curtindo sozinha e estava Ju e a parte do meu lado. Nós estávamos em um evento e a pessoa falando lá, e eu na plateia também, como eu respondia para o cara assim, aham, aham, mas eu não estava prestando atenção que quem estava ao meu lado estava querendo prestar atenção também, e o meu aham, 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 estava atrapalhando. Gente, eu estava totalmente ausente ali, eu não estava prestando atenção em ninguém ao meu redor. E, e depois a Paty veio e comentou comigo aí, eu, nossa, que vergonha. E as pessoas, teve uma pessoa que saiu do meu lado, a Paty, você não viu que a pessoa saiu do seu lado. A pessoa não estava conseguindo prestar atenção, porque você estava respondendo a pessoa. E isso foi, já ajustei bastante, espero que isso não esteja se repetindo, mas por que eu estou colocando isso para vocês? Porque é o continuar trabalhando nisso. Não é uma fórmula mágica. Em algum momento pode aparecer outro tipo de coisa, porque ajusta um negócio e outro evidencia, que é como se eu tivesse tirado uma camada e a outra apareceu, e aí vai ajustando, vai refinando. Então, é bem legal e faz parte para mim do aprimoramento pessoal. Isso foi um dos momentos bem engraçados. E eu não tinha ideia, gente. A Paty pode contar do como é que foi para ela e para a Julieta. Nossa, obrigada por compartilhar. Realmente foi uma cena complexa, né? Porque eu não queria, naquele momento, falar com a Cris e gerar uma situação chata, mas foi bem complicado porque ela passou, foi um dia ou 2 dias, ela sentava e o cara falava, ela, aham, uhum. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que falar com ela, né? Mas assim, imagina, né? Poderia ser alguém que simplesmente saísse do lado dela, como aconteceu de uma pessoa ter saído do lado dela, não conseguiu ficar. Eu fiquei porque eu tava meio que tentando. A Julieta ficou do outro lado, né? A Julieta não. Ai, não aguento, tô quase não falo. Mas foi interessante porque a Cris não percebia. E quantas coisas a gente não percebe, eu tô falando dela, mas poderia ser eu também, né? O quanto eu não tô com algum tique, alguma coisinha que eu replico de condicionamento, né? Poderia ser um tique nervoso e eu não percebo, né? Um pigarro na garganta e eu não percebo. Então, que tipo de... Não tem nada contra ninguém, gente. É só porque, assim, como você tem pessoas ao seu lado que pode te ajudar mostrando isso, né? Você concorda que é complexo?
Porque dependendo da pessoa, a pessoa pode encarar isso, fica até chateado, né? Então você tem que também saber falar sobre isso, né? E ter essa abertura para conversar sobre isso, né? Possivelmente, se fosse uma pessoa que eu não tivesse tanto intimidade, eu ia pegar e ia sair do lado e falar, daqui a pouco eu volto. Ia sentar em outro lugar. Mas como é uma pessoa que eu acompanho, que a gente tem um carinho muito grande, que a gente convive, que a gente é amiga, eu falei, eu preciso achar a forma e a hora certinha de falar com ela sobre isso. E realmente, olha só, eu fiquei incomodada com aquele tipo de atitude, porque soava uma coisa que fiquei horas e horas ali, o dia inteiro ouvindo a pessoa, Então, assim, são sutilezas, não, são condicionamentos que geram um ruído, e naquele momento ali que você está o dia inteiro ouvindo um cara, você não quer ouvir a pessoa ouvir a pessoa falando outras coisas, né? Você quer ouvir o cara, você quer prestar atenção no cara, você quer prestar atenção no que você está pensando sobre tudo aquilo que está sendo falado. E foi bem interessante, assim, esse ponto muito bem colocado pela Cris. E será que a gente tem algum comportamento que as pessoas não falam, que é um comportamento que pode gerar um ruído, pode gerar um mal-estar, né? E é uma coisa que eu falo muito com a Cris, que como ela tem uma energia muito forte, muito risada, tudo, até algo que é muito bom pode se tornar algo que incomoda, né? Então, você imagina você muito alegre, muito sorridente, muito isso com pessoas que não estão ali meio que preparadas para aquilo. Pode soar uma situação complexa, né? A gente estava até conversando sobre a questão aqui de como tem uma questão cultural muito forte, né? Aqui de Portugal, como Portugal enxerga Brasil, não vou entrar muito nesse mérito. Mas aqui, se você chega com muita pode não ser bem visto aqui, né? Porque tem um certo distanciamento, né? Então, assim, o quanto a gente está percebendo, fazendo uma leitura dos ambientes, né? Aí entra um pouco da leitura do ambiente também, né? Então, quanto mais você sutiliza as suas ações, os seus comportamentos, não necessariamente você está fazendo uma leitura do ambiente, tá? Mas você vai incomodar menos. Que não quer dizer que você está fazendo uma leitura do ambiente, mas nesse caso a gente tem da questão de leitura do ambiente, principalmente uma cultura diferente, né? Então você tem que respeitar muito maior o espaço ele estava muito mais respeitado aqui, né? Então o quanto como me posicionar, aí já é um outro assunto que é um posicionamento dentro de um outro tipo de cultura também, né? Mas poderia ser dentro da nossa própria cultura, né? Porque nós temos tantas pessoas diferentes, né? Tem pessoas que são mais fechadas, pessoas mais expressivas, né? Mas será que o meu jeito de ser, ele não incomoda? Né? Será que a forma que eu sorrio, será que gargalhadas não incomodam? Ah, mas eu tenho que ser do jeito que eu tenho que ser, do meu jeito. Será? A tua liberdade vai até onde, né? Quando você está incomodando o outro, será que você está no teu direito de liberdade quando você incomoda o outro? Então, eu acho que esse ponto que a Cris colocou foi muito legal, porque era estava sendo ali um condicionamento dela, que ela não percebia, e que estava realmente incomodando quem estava ao lado. Ah, era muito incômodo? De repente, para uma hora de palestra, não. Mas para o dia inteiro, realmente. A Cacá disse que a casa dela foi invadida. E belezuras! Ei, que invasão boa! Vinha! Mas é isso, assim, porque, assim, então, no caso da Cris, ela nem teve consciência daquela ação. Então, isso é mais
aí você tem que ter alguém realmente com carinho aí perto de você para te dar esse feedback, né? Porque às vezes você coloca consciência em algo, né? Pô, deixa eu fazer menos barulho, deixa eu fechar a porta mais devagar, vou tentar evitar gritar, né? Nós, mães, às vezes a gente fica nessa coisa de invade o quarto da criança, né? A Thalita lá tá fazendo uma carinha tipo, né? O quanto a gente invade o espaço do outro, o quanto a gente não tem sutilezas no nosso comportamento, né? Pegando o gancho do que foi falado no domingo passado, Bru, a gente está falando sobre sutilezas. E são pontos que a gente tem que botar como atenção. Fala, Thalita. Paty, você falou da gente também tá, por exemplo, tá bom meu áudio que eu estou fora de casa. Tá bom. Tá bem direitinho, porque assim, por exemplo, você falou que a gente tem que ter sutileza para ter consciência de algumas atitudes que a gente tem, que, né, pode estar atrapalhando alguém. Mas como a Cris, por exemplo, não tinha essa consciência, você sinalizou isso para ela, mas ela também teve a receptividade de reconhecer aquilo como uma coisa que realmente incomodava o outro e não teve orgulho nem se melindrou com isso, né? Eu acho que também faz parte da gente, quando a gente recebe uma sinalização, de a gente, opa, é verdade. Então, tipo, não, isso não você se autoconheceu o suficiente, que às vezes a gente incomoda o outro, mas é o outro que está incomodado também, né? Então, tipo, ok, ele está incomodado com isso, mas esse incômodo é dele, não é meu. Então, a gente também perceber essa diferença de, tipo, isso realmente pode incomodar muitas pessoas ou não, esse incômodo não me pertence. Esse incômodo que eu causei não foi causa minha. A pessoa já estava incomodada e isso que eu fiz foi um estopim para ela, né? Então, sempre tem esses dois pontos, né? Sempre. Mas é importante sempre estar atento aos feedbacks, porque eles não ocorrem à toa, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, nós como instrutores, está dando uma aula e o aluno vai e faz uma reclamação de alguma coisa. Por mais que seja incômodo do outro, é um pontozinho que você tem que anotar ali e fazer alguma percepção em relação àquilo, né? Porque por mais que possa ser o outro, é um feedback. E a gente precisa anotar e observar. De repente, aquela pessoa que está te dando feedback, que pode ser esse caso, Thalita, que você falou também, não é, de repente, de uma pessoa que você confie tanto, pode ser alguém que queira te botar para baixo. Não sei se era isso que você ia falar também, Amandinha. Sim, eu ia pegar o gancho da Thalita comentando que é muito variável, né? Comunicação sutil, quando você recebe de alguém que você acompanha, convive, tem intimidade, tem amizade, afinidade. Eu acho que a comunicação é 100% receptiva, diferentemente de alguém que você recebe um feedback e às vezes você nem, dependendo da pessoa, nem absolve para tentar avaliar, que às vezes é uma pessoa que você não considera tanto, que você não admira tanto, e às vezes entra e sai, né? Então tem essas duas mãos. A gente sempre tem que não deixar tudo entrar, claro, né? Nem tudo tem que ser tão absorvido, mas lembra que a gente tem que ter aquelas pessoas com que a gente confia e que a gente valida também, né? E o teu própria autocrítica, né? Então, deixa eu anotar esse ponto aqui e observar, então, né? Se é alguém que, de repente, alguém do trabalho que está querendo fazer uma crítica, que talvez não seja tão construtiva, mas observa, porque se chamou a atenção de alguma forma, pode não ser bem aquilo, pode ser alguma outra coisa. Vai ser interessante você observar isso. Às vezes a pessoa, ela já aconteceu comigo, tá? Ela faz alguma colocação que não é tão pertinente, você guarda aquilo e você vai observando e você vai vendo que tinha alguma outra coisa por trás que não necessariamente aquilo.
ou ela está se sentindo ameaçada e ela te critica para te dar uma rebaixada, ou para ela te de alguma forma é uma comunicação, mesmo que ali não seja tão verdadeiramente aquilo que ela está pontuando, né? Se ela está te criticando, ouve, mesmo que aquilo não que seja uma coisa que você vai repensar, porque por trás daquilo é uma comunicação. Que tipo de comunicação? Aí você vai ter que observar. Pode ser alguém do trabalho se sentindo ameaçado. Aí ela vai e faz uma comunicação dizendo que a forma que você fala não é boa, o que você deveria fazer é aquilo ou não aquilo, mas na verdade o que ela está querendo te dizer por trás daquilo? Então é uma forma de você fazer uma leitura de ambiente nesse caso. Talvez não seja nem a questão de mudar de comportamento, mas fazer uma leitura do ambiente, né? Você está incluso num ambiente e esse ambiente ele te dá feedback também, não só pessoas, né? Talvez aquela pessoa ela não tem nem tanta condição para te dar um bom feedback, mas ela tá de alguma forma ela tá te reportando algo. E isso é muito legal esse ponto que vocês entraram, porque não, concordo com vocês, não dá para ouvir feedback de qualquer pessoa, mas observem e a leitura de ambiente, né? Porque se alguém está falando algo, algo está acontecendo. Talvez não seja aquilo que a pessoa esteja colocando, mas algo pode estar acontecendo. Não observar no sentido de, tô com medo, não é isso. É tentar entender o fluxo mesmo, né? Tentar entender um pouco mais aquilo. Às vezes a gente deixa passar essas leituras de ambiente. E a leitura de ambiente ela é fundamental. Então a gente precisa ter mais criticidade, ser mais crítico para fazer uma leitura de ambiente. Até para saber se eu estou no ambiente certo mesmo, né? Talvez aquele ambiente que você esteja reagindo a padrões, a valores que você coloca naquele ambiente que talvez não seja o adequado para aquele momento ou que não esteja de acordo com os valores. Aí a gente entra num outro assunto, que são das egrégoras, e que tem a ver com, se você está em egrégoras com valores próximos, a gente sabe o quanto é difícil em trabalho a gente atuar dessa forma, né? Mas aí já é para mim, eu vejo assim, eu não sei se vocês têm outro ponto de vista, mas eu já vejo muito como uma leitura de ambiente nesse caso, porque aí para mim não vai ser um feedback, né? Mas, por exemplo, você tem um cara que você trabalha e ele começa te dar um feedback de algo que para você sabe que aquele cara ali você não vai ouvir tanto, porque o cara mal te conhece, ele está querendo mais se posicionar, mas é uma leitura de ambiente, é algo que você tem que... Opa, ele falou isso, o que ele quis dizer? Ou então, fica atento, né? Se ele está falando isso, será o que eu estou comunicando? E porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, o mais importante somos nós, assim, estarmos bem para que tudo o resto também fique bem, né? Marcinha entrou também no bate-papo. Saudade de você, Marcinha. Oi, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Peraí, deixa eu botar um vídeo aqui. Eu não sei nem como está a minha cara. Tá linda. Tudo bom com vocês? Saudades de todo mundo. Saudade de encontrar por aqui, né? Porque é o único jeito. Ontem eu falei para a Fatinha, Fatinha, ainda estão acontecendo os encontros de domingo, porque tem 2 finais de semana que eu não participo, né? E final de semana passado eu não consegui nem olhar grupo, nada, né? Aí ela, não, tá sim, tá todo mundo lá. Ai, que bom, que bom. É a nossa forma de contato, de comunicação, né? Sim. Por enquanto. É verdade. E a gente sente falta, tá? Vou te falar, porque a gente teve que entrar aí nesse novo modelo de contato com as pessoas. E quando a gente, eu fiquei 2 semanas, a gente sente falta. Impressionante. De ouvir,
de ver ou só de ouvir, de trocar, assim, mesmo que seja... porque a gente está ficando muito isolado, né? E para quem estava acostumado a estar em contato com pessoas o tempo inteiro, é um isolamento mesmo, né? Mesmo que assim, tá diminuindo, não sei o quê, mas não tá mais a mesma coisa, né? Ontem encontrei Thomas e Fatinha. Cara, eu acho horrível, você não pode encostar na pessoa, você não pode abraçar a pessoa, me dá um desespero. Muito ruim, cara, muito ruim. Mas vamos lá, né? Vamos levando, vamos nos adaptando. É isso. Estamos falando um pouquinho sobre sutilezas, colocar consciência nas sutilezas para poder trabalhar um comportamento também diferenciado. Uhum. Depois o resto você já pegou um pouco mais. Mas da importância de nós colocarmos isso como ações, né? Nós já estamos aqui começamos antes de março o bate-papo, né? De tantas coisas que nós já conversamos, se colocássemos uma ação para colocar consciência, quantas coisas a gente já viu, né? Com certeza. Sugiro isso, que vocês coloquem ações por semana pequenas, né? De observação e analisando isso. Olha, como é que foi essa semana? Para que quando a gente chega no bate-papo, a gente tenha os feedbacks e possa trocar até. De repente pode ser até uma possibilidade do bate-papo, trazer coisas da semana para trocar, se vocês quiserem. Mas coloquem esse olhar, né? Porque eu acho que é uma situação de troca muito grande. A Cris reportou aqui 2 situações, semana passada também ela trouxe uma outra. E olha quanta coisa ela já vai vivenciando só por ela ter trazido essa experiência. Então, Ô, Paty, oi. eu estava ouvindo um pouquinho, né, o que vocês estavam falando, e aí eu estava pensando um pouco nessa questão da egrégora, né? Quando você pensa no grupo familiar, né? E as colocações seriam as mesmas, assim, ou isso muda? Porque eu acho que é o grupo que eu acho mais difícil de lidar, assim, né? Porque você não tem como, você não vai mudar de família, né, cara? Eu acho que família você tem que cuidar mais ainda, porque é com quem você está lidando diariamente. Só que é uma maior dificuldade, né, Marcinha? Quando a gente perde a formalidade, né? Por que com os outros é diferente, né? É tanto que a gente faz uma brincadeira quando a gente viaja junto. Como que é? Você perdeu como que é? A intimidade é foda, né? Porque aí você pode falar o que você quiser. Porque é isso, assim, quando você tem muita intimidade, quando você começa a conviver muito, você começa a perder a formalidade, você começa a falar o que você quiser. Mas não é, a gente não pode perder a formalidade no tratamento com as pessoas, né? A gente tem que ter formalidade no sentido de respeito, né? Só que quando a gente está com a família, você se sente no direito de, às vezes, gritar, você se sente no direito de falar mais ríspido. Mas por quê? Você falaria assim também com um amigo? Você falaria também assim com um chefe? Esse olhar de como se portar dentro da família, você falou um ponto aí que é super interessante de treino. Pega alguém e vai treinar dentro da família em relação a isso. Porque vai para o resto da vida. Claro, vai ser para o resto da vida. Porque às vezes você vai ficar chateada porque o outro não lida assim com você, mas, cara, não interessa o outro, interessa você, né? Então, eu estava falando do filho. Trabalhar o espaço vital com a família é um desafio. Super! Ainda mais na quarentena. Eu conversei com uma amiga... Muito desafiador, Cris. Muito. Eu conversei com uma amiga que está na Itália e eles não podiam sair de casa, né? Porque a Itália foi bem rígido. E aí ela falou que cada um tinha um espaço dentro da casa e não podia ultrapassar. Então, assim, imagina que as pessoas têm que criar mecanismos, metodologias ou métodos para que as coisas, para que exista um respeito, né?
Então, assim, é um desafio, mas assim, o que a gente quer fazer com isso? A gente quer xingar a hora que a gente quiser, falar do jeito que a gente quiser, ou a gente quer ter um contato de respeito, um contato de mais carinho? Então, assim, o que a gente quer? E assim, mas o outro não faz. Não interessa o outro, interessa a gente, né? O quanto você está se testando, né? O quanto eu me testo em filho, né? O filho, quando eu já me vi várias vezes assim, abrindo a porta do quarto do Gu, aí eu volta, né? Bate, pergunta, posso entrar? Porque você, quando faz isso, você ensina o seu filho a fazer isso também, né? É difícil? Bota um lembretinho toda semana. Manda alguém te cobrar, pede uma amiga que você conhece, de confiança, me lembra disso, disso, disso. Bota no Excel as metas e toda semana dá um check sobre aquilo que você quer melhorar. Escolhe, assim, hoje, faz agora um exercício. Para agora um minutinho, pense em algumas coisas que você quer melhorar. Anota, que seja uma, que seja 3. E anota para a semana e bota um check de lembrete de 2 em 2 dias e faz uma autoavaliação. Melhorei, não melhorei? Não vi nada. E aí é uma responsabilidade, autorresponsabilidade. Botei o alarme, não fiz nada, beleza, não fez nada. Mas, se queremos nesse processo de autorresponsabilidade, de melhor consciência das coisas, a gente precisa fazer isso. Quando você não faz isso, parece que se perde mentalmente, porque são tantos pensamentos, perde, né? Uhum. Bota na geladeira, bota no papel, bota na geladeira. Essa semana é isso. E falando do desafio, né, como a Cris colocou, eu acho que é o grupo mais desafiador mesmo, principalmente porque é um grupo permanente, né? E são pessoas que estão permanentemente em contato e são pessoas que estão permanentemente mudando, né? Então, um comportamento que existia, daqui um tempo, né? Você está falando do filho, né? O filho ele tem um comportamento X até determinada idade, daqui a pouco ele muda, vai mudando, né? Os comportamentos vão mudando. E você tem que estar lidando com isso o tempo inteiro. Então, pessoas numa dinâmica de vida, né? Que vão fazendo com que elas mudem. E você também está mudando. Então, assim, é uma convivência constante, né? Diária, às vezes de anos, anos e anos e anos, e você tendo que estar permanentemente ali alerta, atento a essas mudanças, a essas modificações, para você e você está incluído nisso, né? Nesse movimento todo, né? Então, assim, você não relaxa, né? A impressão que eu tenho é que a gente não pode relaxar nunca, né? Você falou uma coisa da família, por exemplo, eu que saí, não moro mais com a minha família há 20 anos, meus pais, irmãos, né? De alguma forma eu tirei esse laço, né? Quando eu mudo, né? Dizem que as mudanças, elas são mudanças físicas, são mudanças kármicas muito fortes, né? No meu caso, eu fiz uma mudança de sair de um estado para o outro, como se eu mudasse não de país, mas mudei mesmo fisicamente, fiquei muito longe, então é uma mudança de karma muito grande. Mas aí vem outro grupo, né? Vem um outro grupo, como às vezes você forma uma família nova e você vai ter que lidar de novo com aquele grupo que se formou, né? Uhum. E é o que você falou, e é dinâmico, né? Então eu tinha formado uma família e agora eu já não tenho mais essa família também. Então, de alguma forma, esse grupo se desfez e lidar com isso de novo é toda uma modificação. Então, tanto estar com a família como não estar com a família, você tem que
aprender a lidar novamente com essas figuras de forma diferenciada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu não posso lidar com o Gustavo hoje da mesma forma que eu lidava com ele morando comigo, que agora ele está morando com o pai. Eu não posso lidar com o ex-marido da mesma forma que eu lidava com ele quando eu era casada com ele. Então, e é difícil, porque essa forma, a gente fica muito apegada até a forma de se comportar. E esse tipo de mudança, ele é bem difícil, porque se você reage como você reagia antes, você pode gerar um ruído de comunicação muito forte. Muito, porque mudam os papéis, né? As pessoas estão ali, mas mudou, a mudança de papéis. Eu acho que é um pouco isso, né? E aí ficar nos papéis, esse é um grande, no meu ponto de vista, complicador. Como é que é, Paty? Eu não te ouvi, repete. Você estar presa ao papel, só o fato do papel é um grande complicador. Então, por exemplo, eu sou mulher, é um papel. Mudou o papel de ex-mulher. Então, como é que muda o pensamento? A chaveta não vira quando você deixa de ser a mulher, né? Porque todos os condicionamentos, a forma de pensar, tudo vieram de anos e anos de condicionamentos. Eu mudo fisicamente, mas pensamento, o hábito do pensamento, ele é o mesmo. Até mudar a chaveta é diferente, é difícil. Você demora, com certeza. Tem que botar um nível de consciência para agir de forma diferente, até com o filho. Como ele não está comigo hoje, a forma de agir tem que ser diferente. Mas aí também, né, Paty, eu fico pensando assim, eu acho que tudo é um processo, né? Você vai vivenciando, não tem como. Por mais que você, você já está aí nessa caminhada de autoconhecimento, ok, perfeito, é muito mais fácil para quem está aí desligado do mundo, da vida. Mas não deixa de ser um processo, é uma fase nova, você vai vivenciar uma experiência nova, com coisas novas, num lugar novo, diferente, que você nunca esteve, né? Você nunca esteve nessa condição, digamos assim, né? De ex-mulher, de filho que não mora mais com você, que vai estar tendo outras experiências, né? Na vida dele, que também vai ter que tem que se adaptar a isso tudo. Então, eu acho que faz parte do processo, né? E tem que ir digerindo aos pouquinhos também, né? E é aquela coisa que a gente fala muito da autocompaixão também, né? Porque senão você acaba se cobrando muito e a gente é ser humano, né? Mas aí você estava perguntando do laço da família e dos papéis. Então, é bem isso, né? Você se prende muito ao papel, não sei, a percepção é que isso pode te atrasar um pouco mais, sabe? Então, tipo assim, no seu caso, eu sou mãe das meninas, elas têm que agir dessa forma comigo. Você está presa a um papel ali e você não está vendo um todo, né? Porque elas cresceram. Não, sim, até porque você tem essa condição, digamos assim, né, de mãe. Uhum. Mas ao mesmo tempo você é um ser humano, né? Então, respondendo em relação à família, o que eu acho é isso, a gente tem que tentar botar um olhar mais macro e menos... Sim. Sim, não, total. Uhum. Então, quando você abre a porta de um filho e fala, ele é meu filho, ele tem que me obedecer, ou abre a porta do quarto. Tô dando um exemplo, tá, gente? Porque ela é minha filha e eu tenho que abrir, beleza, né? Mas assim,
ele já, por exemplo, no meu caso, que eu tinha já um adolescente em casa, e o respeito ao espaço vital, Sim, claro, claro. quanto à educação, né? Então, assim, Sim. nesse ponto que eu falo que quanto mais você tirar o papel e buscar mais o conceito de ser humano, eu acho que fica mais fácil a gente lidar com a egrégora familiar, entendeu? Não, sim, total. Faz sentido, claro. A gente, é porque a gente muitas vezes a gente se perde, eu acho, um pouco, né? Perde no papel. Eu acho que Não é nem se perde, eu acho que fica preso, né? fica preso, isso. Desprender do papel dói, né? Então, por exemplo, a Mandinha até botou aqui a questão de lidar com pessoas da família dela aqui também, que são desafios, tal. Mas é isso, assim, e o quanto a gente tem empatia por essas pessoas também, né? Uhum. O quanto eu vejo ele como um ser humano que talvez não tenha uma percepção X, né? A percepção dela é limitada, né? Eu e a Cris, a gente trocou muito sobre a questão familiar dela também, e tem anos, né, Cris, isso. E o quanto ela era um ponto muito forte na vida dela, e o quanto hoje está diferente. Agora, claro, tem um processo para digerir, tem um processo diário, tem um processo semanal, mas você tem que fazer, porque se você não faz, isso você vai ficar repetindo, você vai falar, nossa, é tão difícil lidar com a pessoa, é tão difícil lidar com o pai, é tão difícil lidar com a irmã, mas e o que você está fazendo para isso tudo? Né? Porque a autorresponsabilidade tem que ser pra gente, né? Uhum. Mas o outro pode ser o que ele quiser, mas e você? Como é que você tá? É complexo, né? Porque a gente sempre quer achar que o problema é do outro. Mas o quanto você coloca a sua responsabilidade naquele serzinho de olhar para o outro e saber que aquele outro, ele não está buscando esse processo de autoconhecimento. Talvez aquilo para ele é o correto, respeite aquilo, né? E aquilo, quando não dá mais, de repente, como empresa, como qualquer lugar, talvez aquilo não dê mais liga. Então tá na hora de repente, cada um ter o seu cantinho. Não é à toa que as pessoas buscam seus cantinhos, né? Uhum. Com E certeza. eu ouvindo vocês falarem da questão de papel, e a Mandinha também falou de família, achei bem legal porque eu lembrei de algumas coisas assim no meu dia a dia com a minha família. E eu percebi que vocês estavam falando de papéis, eu percebi que parece para mim que o que eu tenho feito, o exercício, o que tem funcionado legal é a minha troca de papel quando eu estou me relacionando com a família, porque tem uma relação com condicionamento. Isso eu identifiquei agora conversando com vocês, porque quando eu estou com a minha família e eu me coloco no papel filha, a comunicação é uma tensa. Quando eu me coloco amiga, aquela pessoa que está conversando de forma leve, nossa, é outra coisa. Então, o meu exercício é o mudar de papel quando eu eu estou em família. Isso, é bem legal. Ô, Cris, Essa interessante troca. isso que você está falando, né? Muito E eu percebi interessante. agora com vocês, Não, vocês e falando aqui, como, isso que eu estou fazendo. e como isso é difícil, né? Como isso é difícil. Eu tô aqui fazendo um exercício mental disso. E tô achando super difícil, né? E aí, você pôr em prática isso,